A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás. E isso que vou contar foi algo que o meu tio nos contou. Por mais estranho e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade. E do jeito que eu conheço ele, eu acredito. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família. Os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro. Então, resolveu que ia aumentar o rebanho do gado. Ele precisaria de mais pasto para isso. E resolveu derrubar uma área florestada da fazenda que ele achou que daria um bom pasto. Então, ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro, ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar a área. Eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho dele. Depois de algum tempo, eles voltaram para lá e viram que o fogo tinha apagado. Eles acharam estranho, então colocaram fogo de novo e foram embora. Mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado de novo. Eles acharam que podia ser alguém que estivesse fazendo isso e então resolveram fazer uma busca na região. Deram uma volta, mas não acharam ninguém. Então colocaram o fogo no mato e dessa vez ficaram um tempo lá para ver se alguém aparecia. Mas depois de algum tempo o fogo apagou sozinho. Eles acharam isso muito estranho. Então colocaram fogo de novo no mato e depois de um tempo o fogo apagou de novo. Eles tentaram mais algumas vezes em lugares diferentes, mas o fogo sempre apagava. Então ele resolveu que ia cortar as árvores com motosserras. E ele é bem teimoso e não estava a fim de desistir tão fácil. Mas como já estava tarde, ele decidiu deixar para o dia seguinte. De noite ele estava na sede da fazenda e resolveu ficar na varanda enquanto fumava. Lá fora, à noite, estava com uma lua fraca que não dava para iluminar muita coisa e não tinha muita iluminação, o que deixava a fazenda muito escura. Um bom tempo depois, ele resolveu entrar e ir fazer outra coisa, quando viu alguma coisa se mexendo em frente da casa, lá adiante, ainda envolto na escuridão. Só dava para ver o movimento, não dava para ver o que era. Meu tio pensa sempre o pior e é meio esquentado e já foi furioso, querendo saber quem tinha invadido a fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento e já estava completamente cercado pela escuridão. Mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz e já conseguia dar uma olhada em volta. Então ele viu alguma coisa se mexendo um pouco a alguns metros do lado dele. Ele saiu correndo achando que era alguém e quando ele chegou perto do que estava se mexendo, ele tomou o maior susto da vida dele. Ele falou que sentiu o coração subir para a garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa. Era uma criatura estranha, tinha mais de 2 metros de altura, entre 2,5 a 3 metros. Era fina, com as pernas e os braços bem longos. O rosto não tinha boca ou nariz, só 2 olhos. E não tinha cabelo e orelhas também. A cabeça era um pouco desproporcional ao corpo. Era um pouco pequena para um corpo daquele tamanho. Os dedos eram finos e longos também e parecia só ter 4 em cada mão. Ele não conseguia ver direito. Não deu para ele ver a pele, pois não tinha luz direito. Mas ela parecia estar
coberta de terra. Depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo. Mas ele não conseguia se mexer. Ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele. Então, a coisa deu um passo na direção dele e ficou a uns 2 metros de distância. E então falou para ele, numa voz quase sussurrante, que parecia o vento, mesmo sem ter boca. Ele fala que parecia que a criatura estava falando direto dentro da cabeça dele. Deixe a minha floresta em paz. Se você tentar destruir ela de novo, eu vou fazer o mesmo com você. E então a criatura saiu correndo mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tinha visto correndo e pareceu mergulhar no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, se ela caiu ou o que fez. Ele não quis ficar lá para descobrir. Ele só saiu correndo na direção da sede da fazenda. No dia seguinte ele falou para os peões que não iam mais transformar a floresta em pasto. Depois ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela e nenhum buraco no chão. Até hoje, ele evita aquela floresta e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é o que meu tio é muito ganancioso e não liga muito para a ecologia e preservação da floresta. Só alguma coisa desse tipo faria ele mudar de ideia.